Vocês já receberam, gente, a Bernoulli 4? Pelo menos eu não. E já entraram pelo menos no aplicativo para ver se já está disponível para vocês? Normalmente no meu Bernoulli demora um pouco para chegar essas coisas. Por exemplo, tinha mês que a gente tá com o Bernoulli 3, mas ainda só tava lá o 2. É porque para o professor já está disponível. Eu acredito que para vocês não vai demorar. Como vocês vão ficar esta semana no remoto, vocês podem depois acessar, ver se já está o volume 4. A gente está começando a aula de hoje com Morfologia 2. Caso ainda não esteja, a gente tem uma atividade para casa hoje e na quarta-feira, todos dois no Bernoulli 4 são 3 questões a cada dia. Hoje parece que são 3 ou 4 e na quarta também, para a gente depois retomar o estudo do verbo por meio dos exercícios. Mas acredito que esta semana vocês já recebam o livro impresso, tá? Quem puder, assim, tiver alguém conhecido que possa pegar para vocês, senão vocês pegam só na próxima semana, tá? Então vamos lá. Compartilhar. Já estão vendo? Tá abrindo para vocês? Ótimo, então vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho. Tá melhor. Estudo do verbo, né, gente? Aqui nós temos um trechinho do livro Como Pensam os Humanos, frases célebres, né? E esta frase é do... Deixa eu ver aqui. Eno Teodoro Wank. No princípio era o verbo, depois veio o sujeito e os outros predicados, os objetos, os adjuntos e complementos, os agentes, essas coisas. E Deus ficou contente. Era a primeira oração. Gente, esse enunciado, ele é muito interessante porque a gente percebe bem aqui um contexto pragmático, digamos assim, de gramática, né? O uso da palavra, como a gente elabora um enunciado para se comunicar, mas ele faz uma intertextualidade. Quem sabe me dizer que intertextualidade é essa? O teor religioso de Deus e da primeira oração. Isso, Lilian. É o Evangelho de São João, tá? Eu tenho até aqui um outro livro que traz... coincidentemente, o livro, quando fala de verbo, eu posso repassar depois para vocês a indicação desse livro. No capítulo de verbo, ele traz exatamente esta citação, né, da parte bíblica do Evangelho de São João, quando ele diz: no princípio tudo era um verbo. Então, o que seria esse tudo era o verbo? Quando a gente vai lá para o início do que a Bíblia diz que era o início de tudo, da vida. Quem é o tudo, que é o verbo? É uma associação aí. Quem é o tudo? Tudo seria Deus? Sim, seria Deus. Então, é como se tudo emanasse dele. Ele é o verbo. E verbo, gente, se você for para o dicionário, verbo é o quê? Tem várias acepções, vários significados, né? Verbo, um dos significados é palavra, né? Então, bem aqui, quando a gente tem no Bernoulli esse início, naturalmente há essa citação, essa intertextualidade, né, com a parte bíblica, né, com o Evangelho de São João, dizendo no princípio era o verbo, depois, olha, depois do verbo é que ele acrescenta, né, todos os outros elementos do enunciado. Isso dá para nós uma noção da importância do verbo no enunciado, porque o verbo, gente, é o termo nuclear do predicado.
tudo que a gente diz, que a gente vai comunicar, ele está em torno de um verbo. Mesmo que este verbo seja um verbo de estado, mas tudo gira, no predicado vai girar em torno do verbo. Ele faz a ponte da comunicação, ou seja, não é nem a ponte, na realidade ele aglutina as informações, é como se ele fosse o núcleo e, eu acho, já fiz até essa analogia para vocês, o Sol e os planetas orbitando em torno dele. Então, nós temos nos enunciados da língua portuguesa dois elementos essenciais, principais. Vamos lembrar? Análise sintática do período simples. Quais são os dois termos principais, que a gente chama de essenciais? Sujeito e predicado. Sujeito e predicado. Muito bem. Então, vamos só relembrar, gente. Qual é a expressão nuclear do sujeito? Substantivo. É o termo, o núcleo do sujeito, que é o quê? Morfologicamente, um substantivo, né? O que é o substantivo? É a palavra, né, que nomeia seres, estados, etc. Então, no sujeito, palavra principal, digamos assim, substantivo. No predicado, verbo, tá? Mas a gente pode ter oração, enunciado sem substantivos, aliás, sem sujeito, só com verbo? Pode. Pode. Tipo, E continuará. imperativas, não é? Sim, não só elas, mas eu posso fazer uma elipse, não posso? Não escrever, não expor, não falar o sujeito, mas a desinência verbal vai me indicar quem é o sujeito daquela frase, daquele enunciado. Não pode ser assim? Pode. E continua com sentido, né, André? Mas uma frase sem verbo faz sentido? Depende do caso, de onde você esteja bem situado. André, quando eu digo silêncio, é um enunciado, é uma frase, é uma oração, o que que você acha? Eu boto silêncio e um ponto de exclamação. Então, se eu ponho um ponto final, eu digo silêncio. Se eu ponho uma exclamação, a entonação é diferente, né? Eu peço silêncio. Eu vou dar uma entonação diferente com a exclamação, como se fosse uma ordem, né? Quando eu digo André e demais alunos, silêncio, é uma oração, é uma frase, tá comunicando alguma coisa para vocês. Sim, eu não tenho tanta certeza quanto a oração, porque a oração tem que incluir um verbo necessariamente, né? Sim, é uma frase porque tem o quê? Sentido. Não é aquela oração quando a gente faz análise sintática porque não tem verbo. Mas, André, não fica implícita a ideia do verbo? Fica. Faça É, silêncio. isso, o verbo fazer, faça um silêncio, ou faça silêncio. Então, este exemplo, gente, eu trouxe só para vocês perceberem como o verbo é importante. Às vezes, numa frase nominal, fica o quê? A ideia de que o verbo está ali, a gente não verbaliza, a gente não escreve, mas a ideia dele está ali. Então, a importância do verbo para o enunciado na nossa língua, né? Acredito que em todas as línguas, né? Eu não faço um estudo comparativo com outras línguas, mas acredito que sim. Então, vamos lá, esse é o nosso estudo agora da primeira quinzena de setembro. Aqui, gente, eu trouxe para vocês, deixa eu ver bem aqui a nossa agenda. A gente vai estudar, quando vocês tiverem acesso ao livro, ou no site, ou no livro físico, o que a gente vai ver hoje está, podem anotar, por favor, nas páginas 93 a 97, tá? 93 a 97. E eu quero ler algumas partes com vocês que são interessantes, porque o Bernoulli, ele não traz aquelas regras, aquela sequência que a gente encontra, por exemplo, no livro do Mauro, na gramática do Mauro Ferreira. Naturalmente, aquela gramática, eu já falei para vocês, é uma gramática que vocês sempre deverão consultar, porque ela, para o ensino médio, ensino fundamental, finalzinho e o médio, é uma boa gramática de consulta.
Mas o Bernoulli tenta fazer o quê, gente? Trazer aquilo que vocês já estudaram da gramática normativa para o uso mesmo, né? Para o emprego no dia a dia. Então, o que é que ele diz bem aqui? Vamos lá, vou ler com vocês. É fácil perceber a relevância dos verbos na comunicação humana quando se observa, já nos primeiros anos de vida, sua utilização para a produção de sentidos pretendidos, mesmo quando a criança ainda não domina a estruturação completa das frases. É o caso quando um bebê de cerca de 2 anos aponta para um objeto e diz, quer. À parte as dificuldades fonológicas naturais dessa idade, fica nítido que a utilização da forma verbal quer, do verbo querer, né, gente, associada ao gesto de apontar para a criança, né, gente, vamos lembrar e qual é a faixa etária. Representa um enunciado de sentido completo e facilmente compreendido pelos interlocutores adultos. Quando ele diz, aponta o objeto e diz quer, ele está querendo construir, na realidade, ele constrói, só que não verbaliza a ideia de eu quero aquele objeto, eu quero esse objeto, eu quero essa comida, o que a criança estiver pedindo, né? Então, o verbo é muito importante desde o início, quando a gente vai se apropriando da linguagem lá na infância, na primeira infância. Então, vamos lá, alguém quer fazer alguma consideração, lembrar algum caso? Eu gostei desse exemplo aí do Cap, por causa que ele me lembrou também do troço da aceitabilidade do texto, que tipo assim, o interlocutor precisa ter uma aceitabilidade do que a pessoa está tentando dizer ali, independente. Tipo, no WhatsApp, quando você escreve errado por causa do corretor, aí vem ali o quer da criança, pode ser algum exemplo disso também. André, você está lembrando do conteúdo lá do nosso primeiro Bernoulli, que são os critérios de textualidade, não é isso? Exatamente, você fez uma boa ponte. Tem isso mesmo, né, André? Porque o adulto, ele já tem o quê? Uma percepção de que a criança vai se comunicar de forma truncada. Então, quando o adulto entende, o que que ele faz? Ele vai associar, relacionar a verbalização da criança com o gesto e com o contexto. Muito bem, viu? Então, vamos lá. Do ponto de vista semântico, ou seja, de sentido, gente, pode-se afirmar que é o fato de os verbos indicarem a ideia de uma ação, de um estado, ou tudo isso aqui você vê na gramática normativa, ou de um processo localizado no tempo e referente a um ou mais agentes ou alvos. Quando a gente fala em agente ou alvo, nós vamos lembrar lá de uma classificação do verbo quando a gente fala das vozes verbais, né? A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva que a gente vai ver mais adiante. Nenhuma outra classe de palavras consegue fazê-lo, nem mesmo substantivos abstratos, que conforme visto no Bernoulli 3, podem até indicar a ideia de ação, mas não a localizam no espaço nem associam a sujeitos. Então, uma característica do verbo está bem aqui, gente. A significação, os sentidos que o verbo podem trazer para o enunciado são, bem aqui, ó, ação, estado ou processo. Só que é localizado o quê, gente? No tempo e com um referente. Quem seria o referente? Seria a pessoa do discurso, eu, tu ou ele, que pode ser singular ou plural, né? Por isso é que a gente tem as conjugações dos verbos, porque dependendo da pessoa do discurso, né, é que a gente vai utilizar a conjugação verbal apropriada, indicando o quê? Tempo e modo. Então, vejam que aqui a gente já está falando de quê? De enunciação, dos sentidos do verbo, conjugação verbal, associada ao tempo e ao modo e às pessoas do discurso. Então, quem tem alguma dúvida a respeito disso? Porque esse é um conteúdo que vocês veem durante todo o fundamental, né? Então, eu também já dei uma lida nesse material do Bernoulli e vocês vão complementar quando estiverem estudando lá no Mauro Ferreira. Está tudo bem conectado, tá? Com digamos assim, contextos da atualidade que a gente tem que ficar atentos, vocês vão já já ver isso, tá? Alguma pergunta? Nenhuma.
Dentre os sentidos expressos pelos verbos, podemos elencar a ação, né? Aquele homem fala muito alto, fala, ele fala, então ele está numa ação. O estado, que a gente sabe que os verbos estados mais comuns de a gente usa muito no cotidiano, são o ser e o estar. Fenômeno natural, chove, por exemplo, aqui. Existência, o verbo haver, né, no sentido de existir. Mas nós temos bem aqui, gente, o verbo tem. Por que que o verbo tem não está negritado? O que que vocês acham? O verbo haver está negritado e o verbo tem não. Levantem aí a hipótese. Bom, a gente costuma utilizar mais o a do que o tem. E Alguém mais fala? Só o André que está participando? Lilian, Camila, Laura? Vamos lá, gente. O verbo haver, indicando existência, é o que a gente tem como digamos assim, uma linguagem mais formal, mais padrão. Só que a gente utiliza bastante na oralidade o verbo ter no lugar do haver e do existir. Na oralidade. Por isso que ele não está negritado aqui, porque às vezes a gente usa o tem no lugar do haver e do existir. Só que o verbo ter, essencialmente, ele dá a ideia de quê, gente? De posse e não de existência. Mas a gente costuma utilizar na oralidade, nas situações informais. Aí aqui um desejo, queremos, né? Uma conveniência, convém. A posse, que aqui é o verbo ter, veja que aqui o ter está negritado e aqui não, tá? Vamos adiante. Alguma pergunta? tia, sobre aquele verbo ter no caso Da de existência? formal, ele vai, ele vai ser igual ao verbo haver, nesse sentido que ele é um verbo impessoal, que não varia, que não tem uma pessoa específica? Sim. Mas veja, André, o que tem bem aqui, ó, existência e posse. Você perguntou o verbo ter no uso formal. Na realidade, quando você quer usar, quando o sentido que você quer dar para a tua frase é de existência, é preferível que você use o verbo haver ou existir. O verbo ter é importante que numa formalidade você utilize o verbo para posse e não para existência, certo? Você entendeu, André? Sim. Então vamos lá. Está no mundo, aqui o Bernoulli traz o que, gente? Contextualização do estudo, conjugações verbais e estrangeirismo. Então vocês sabem que com o advento da tecnologia, né, e da tecnologia de comunicação, da internet, a gente tem muito estrangeirismo surgindo ultimamente, muitos mesmo. E o que que ocorre? As palavras, algumas palavras não são traduzidas, né? E a gente utiliza aquela forma original da outra língua e acrescenta geralmente a terminação do infinitivo para formar um verbo. Aqui tem os exemplos. Vamos lá. Vou ler com vocês. Um processo muito comum a qualquer língua é o acréscimo de novas palavras, que pode ser dado por meio da apropriação de palavras originárias de outros idiomas. A isso dá-se o nome de estrangeirismo, a gente já estudou nos Bernoullis anteriores. Apesar de existirem três possibilidades de conjugação dos verbos na língua portuguesa, tá? Primeira conjugação terminada em AR, segunda conjugação terminada em ER ou OR e a terceira conjugação em IR. Há uma tendência muito forte de os verbos acrescentados à língua com o estrangeirismo pertencerem à primeira conjugação, ou seja, serem terminados em AR e seguirem o modelo de flexão dos verbos com essa característica. Então, vamos lá, gente. A gente tem, na nossa língua, a classificação dos verbos em regulares, são várias as classificações, mas eu vou falar aqui dos verbos regulares.
O que são os regulares? São aqueles que são o padrão de conjugação verbal para os demais que são regulares também. O verbo cantar, o verbo vender, o verbo partir, tá? Então, eles têm um modelo porque os outros que os seguem a mesma terminação da conjugação. E o que ocorre? Aqui a gente vai ter os verbos que são derivados, né, que surgem pelo estrangeirismo, eles são utilizados com a primeira conjugação, terminados em AR, no infinitivo em AR, e seguindo a terminação de conjugação, ou seja, as desinências verbais dos verbos regulares. Então, vamos ver aqui. Isso fica muito claro quando notamos palavras que foram inseridas na nossa língua a partir do advento das tecnologias digitais de comunicação, como a internet e as redes sociais. Palavras como login, delete e tweet. Eu acho que não estou pronunciando na língua original corretamente. Deram origem aos verbos logar, deletar, tweetar. Alguns estrangeirismos surgem no ambiente digital, mas também são usados amplamente fora do ambiente digital. Por exemplo, stalker, que vocês usam muito, né? O que ocorreu? O acréscimo do AR do infinitivo, primeira conjugação, stalkear. Scanner, escanear. O que é escanear, gente? Traduzindo para a língua portuguesa, que verbo eu poderia usar em vez de escanear, que é o que a gente usa, porque a gente faz o scanner com a tecnologia, mas a gente tem algum verbo que possa substituir? O que é escanear? Agora fugiu da minha cabeça o nome certo. Meninas, alguém, outros alunos, a gente tem gente demais aqui na turma. Não sei se está todo mundo acordado, né? Analisar. 34 participantes. Alguém me ajuda aí. O que é escanear? O Pedro Luiz falou analisar. Analisar, escanear é analisar. Tudo Ou bem. é copiar ou é imprimir, né, não? Não, imprimir, eu creio que não. Mas você Examinar. sabe. Oi. Examinar. Examinar. Vocês sabem que os verbos, eles podem ter várias acepções, né? Então, dependendo do contexto que você usa o verbo, você pode entender como analisar, copiar, né? Então, por que que a gente utiliza o termo na língua inglesa aportuguesado, colocando essa terminação? Porque ele é mais preciso para aquele contexto, né? Você não fica procurando qual é o significado para determinado contexto. Quando eu digo escanear, você já sabe que é aonde, gente, que você escaneia? Em uma impressora, né? Ou no celular. Print, printar, e post, postar. Então, vamos lá. Alguma consideração? A única palavra que eu me lembraria disso aí é a palavra ranquear, que veio de rank, que significaria classificar. Isso, classificar, exatamente. Quando você diz, a gente usa muito, né? Eu acho que a gente tem muitas vezes essa preferência por usar estrangeirismo, porque dá-se uma certa impressão, ou passa aquela ideia de que você tem um vocabulário, né, mais amplo, que você domina algum tipo de conhecimento. Então, ranquear é, de fato, fazer o quê? Uma classificação. Mas fica a opção de você dizer ranquear ou classificar, certo? Então, vamos lá. As conjugações verbais, quais são elas, gente? A gente vai identificar o verbo de acordo com a conjugação. Se ele é de primeira conjugação, ele termina em AR, se ele é de segunda, em ER ou ER ou OR, e em terceira, IR. Isso aqui eu acho que é básico, não precisa a gente ficar demorando nesse conteúdo. Muito Tia, só importante. uma perguntinha. Ah, Vai ter algum caso que o OR ele não vai ser terminado em por? por,
É porque normalmente o verbo terminado em OR é transpor, pôr em algum. É Normalmente. porque ele, na realidade, esses verbos terminados em OR, eles eram antes, né, grafados, derivados do verbo poer. Só que a língua foi, né, na realidade, o falante, ao longo dos anos, ele vai fazendo algumas alterações na estrutura da palavra no cotidiano, né? Acaba engolindo uma sílaba, né? Ou uma letra, um fonema, como é o caso, o clássico caso do você que a gente usa hoje, né? Ao longo dos anos, a expressão de tratamento era vossa mercê. E ao longo dos anos, a gente foi o quê? Reduzindo essa palavra e acabou chegando no você, né? Então, por isso esses verbos terminados em OR, são classificados em segunda conjugação. Por quê? Porque originalmente era grafado PO-ER, né? Então, André, né, que você perguntou se todos terminam em PO. Sim. André, posso até fazer uma pesquisa para ver se tem algum outro diferente, mas eu não conheço, tá? Vamos lá. Ok, obrigado. Flexões do verbo. Agora aqui a gente vai ver o que, gente? O aspecto morfológico. O que é morfologia? É forma. Quais são as flexões que o verbo apresenta, diferente de outras classes gramaticais? O substantivo, por exemplo, as flexões são de número, que é singular ou plural, e gênero, né? Masculino e feminino. A gente tem aumentativo, diminutivo, etc. Tá? Mas, só um minutinho. Um minuto. Voltei. Então, gente, o verbo, ele tem a sua flexão de acordo com o quê? Com a pessoa do discurso, se é a primeira, segunda ou terceira, eu, tu ou ele. E essa pessoa do discurso pode ser do singular ou plural. O tempo e o modo, né? Então, vamos lá. Essas flexões estão associadas a isso. Então, flexão de número e pessoa. Aqui a gente acabou de ver, né, se a primeira é do singular, segunda ou terceira, do plural, segunda ou terceira. Aqui uma característica interessante para a gente observar, que o Bernoulli traz, que é a contextualização do estudo. É interessante observar que as flexões de pessoa são um aspecto que marca diferenças no que diz respeito aos dialetos da língua. Dialeto, vocês sabem, né, gente, que é o uso da nossa língua mais na oralidade, não é o texto escrito formal, tá? De maneira geral, é perceptível que no Brasil, à exceção de algumas regiões, como é o caso do Rio, de alguns estados do Nordeste e do Sul, o emprego da segunda pessoa é consideravelmente menos recorrente do que em Portugal. Eu acho que a gente até já falou isso, que lá em Portugal eles primam pelo uso do português, do padrão da língua portuguesa também na oralidade. Claro que não é em todo o contexto, né? E aqui no Brasil, não, na oralidade a gente relaxa mesmo, né? Na fala popular, é mais comum a gente ouvirmos a forma você, que concorda com a terceira pessoa, para se referir ao interlocutor. Nesse sentido, para um falante de São Paulo, por exemplo, construções como eu quero que tu fales a verdade soam menos naturais do que
Eu quero que você fale a verdade. Então, gente, vocês já conhecem isso. Quando eu digo eu quero que tu fales a verdade, a gente já trabalhou isso aí lá na variação linguística, né? Que estado a gente lembra logo que costuma, ou que região do país costuma utilizar a segunda pessoa no cotidiano, em vez do você, o tu. Na região sul, Sim. Sim, que estado especificamente faz mais isso com mais frequência? acho que é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, tá? Então, vejo, a gente está trabalhando flexão verbal, né? Flexão aqui da pessoa, e número também, né? Primeira do singular. E, ao mesmo tempo, a gente já está trabalhando também o outro conteúdo que a gente já viu, que é a variedade linguística, né? Como os dialetos são diferentes, são variados aqui no Brasil. Os conteúdos são conectados. A gente tem que ficar o quê? Sempre que a gente for estudar algo novo, tentar relembrar o que está ali também naquele conteúdo que a gente pode trazer de estudo. Então, vamos lá. Aqui tem uma gracinha do Twitter, eu posto, tu comentas, ele favorita, nós retweetamos, vós publicais, eles riem. Ninguém trabalha. Porque foi usado, gente, nessa conjugação aqui, vejam que é a primeira, segunda e terceira pessoa singular e plural, porque foram usados estes verbos: postar, comentar, favoritar, retweetar, publicar e rir. É a linguagem normalmente, os verbos normalmente utilizados quando você está em uma conversa no Twitter ou falando sobre o Twitter. Então, é o que é usual no contexto do Twitter, né? Digamos assim, é o que vocês costumam fazer no Twitter. Muito bem. Então, vamos lá. Flexão de modo. Aqui é importante. Vejam esses 3 exemplos. O time joga muito bem os clássicos. O verbo aqui é jogar. Eu quero que o time jogue bem e possa vencer o clássico. Também aqui tem o verbo jogar. Jogadores, joguem bem no clássico de hoje. Novamente o verbo jogar. O que que diferencia bem aqui, gente, o verbo jogar nessas 3 orações? É o modo, tá? Um é o modo indicativo, o outro é o subjuntivo e o terceiro é o imperativo. Característica do modo indicativo, que vocês lembram logo. É uma ação que, gente? Não, eu sei, mas eu me lembro melhor dos outros do que do indicativo, por causa que o indicativo é o mais usual mesmo. Aí, O indicativo é uma ação certa. E o subjuntivo? é uma dúvida ou uma pergunta. Uma impossibilidade, uma hipótese, né? E o imperativo? É uma ordem normalmente. Exatamente, uma ordem, um desejo. Muito bem. Aqui são os modos, 3 modos do verbo na nossa língua. O verbo ele pode expressar uma certeza, um fato certo, uma dúvida, uma hipótese ou uma ordem, um desejo. São os 3 modos. Vamos continuar. Ninguém tem pergunta? Ó, vocês vão Eu ver me isso aqui. esqueci agora direito sobre como seria classificado o infinitivo, o predicado e o gerúndio nesses. Eles seriam alguma parte do indicativo? Ou Não, André, o infinitivo, o gerúndio e o particípio, eles não entram no estudo do modo verbal. Por quê? Porque eles são formas nominais do verbo, tá? O que é uma forma nominal do verbo? É aquela forma, a gente está falando de morfologia do verbo, como a gente grafa a forma dele, que em uma frase, em um contexto, pode ser associada ou usada em substituição a um substantivo, a um advérbio ou a um adjetivo. Tanto é que em algumas frases a gente usa um verbo no particípio e, dependendo da construção, você tem a ideia de quê? De que aquilo ali está adjetivando. Por isso é que a gente chama infinitivo, gerúndio, particípio de formas nominais, porque eles corresponderiam no enunciado
Há um substantivo, o caso do infinitivo, há um advérbio, que é o caso do adjetivo, do gerúndio, e há um adjetivo, que é o caso do particípio, tá? Não entra aqui nessa classificação de modo, não, ok? Ok. Então, vamos lá. Continuando. Vamos ver bem aqui só o que a gente tem sobre os modos verbais para a gente passar para o tempo. O indicativo evidencia uma atitude objetiva, tá? Por que objetiva? Do emissor em relação ao processo expresso pelo verbo, de modo que transmita a ele uma noção precisa de certeza. Por que que o indicativo é uma atitude objetiva do enunciador? Porque aquilo que ele enuncia pelo verbo, gente, utilizando um verbo, é uma certeza, é algo que é certo, preciso. No caso do substantivo, do subjuntivo é outra coisa. Ao contrário do indicativo, o subjuntivo apresenta uma postura mais subjetiva do emissor em relação ao processo verbal, de modo que se associa à formulação de hipótese, além de poder expressar dúvidas ou desejos. Então, por isso é que a gente diz que o subjuntivo é mais uma visão subjetiva do emissor, porque ele não tem uma certeza, é uma hipótese, é um desejo, é uma possibilidade. E no imperativo, diferentemente dos outros dois modos, o imperativo pressupõe uma interferência do emissor em relação ao receptor da mensagem, de modo que indique uma ordem, um pedido, um conselho, um convite. Então, aqui a gente tem uma plaquinha, aviso, não alimente os animais, e a gente tem aqui acho que aqui é um esquilo, tá? É um esquilo. O que essa placa tem aqui de significação para a gente? Primeira coisa, a imagem esquilo. Então, você já vai associar, quando você olha a imagem, você já associa a quê? A um ambiente natural. Tem um animal aí. E tem aqui nessa primeira faixa, né, que ela está numa cor diferente, um aviso para chamar a atenção. Não alimente os animais. Gente, quando eu digo não alimente os animais, eu associo a palavra lá da plaquinha azul, aviso. Isso é uma ordem ou é só um pedido? É uma ordem. É como se fosse um pedido, mas na realidade é o quê? É um pedido que está mais dando ordem do que fazendo uma solicitação simples, né? Vai ter um motivo para isso, né? É uma atitude proibida alimentar os animais, né? Então, vamos lá. Tempo, flexão de tempo para a gente fechar. Os tempos dos verbos, gente, são pretérito, quando faz a referência a algo que já aconteceu, presente e futuro, isso vocês sabem, né? Só que a gente vai ver depois nas outras aulas que estes tempos, dependendo do modo, vão ser classificados de modos diferentes e percebidos de acordo com a semântica do contexto que você usa, tá? Vamos ver bem aqui este exemplo. A educação muda a vida das pessoas. Presente. A educação mudou minha vida. Pretérito. A educação mudará. Futuro. Mas eu quero que vocês vejam aqui, ó, como eu estudei bastante, a prova pareceu fácil. Aqui é o pretérito do indicativo. Por quê? Eu estudei. Por que é o indicativo, gente? Porque é uma ação certa. Se eu estudasse com mais afinco, teria mais facilidades nas provas. Também é pretérito. Mas é subjuntivo porque, gente, veja que a gente aqui tem uma conjunção condicional. Então, é uma possibilidade, por isso é que é subjuntivo, não é uma ação certa, né? Depois a gente vem para a flexão de voz, que eu retomo isso aqui, porque não vai dar tempo de ver com vocês, tá? Que são a voz ativa, passiva e reflexiva, tá? Vai ficar para a gente fechar esse conteúdo, que está na página 97. Na próxima aula a gente retoma a partir daqui das vozes verbais, que é muito importante, que vocês utilizam muito nos textos de vocês, tá? Alguma pergunta? Nenhum. Uma? Eu tenho bem aqui um outro material para compartilhar, mas eu vou encerrar a nossa aula e na próxima aula eu trago esse outro material para trabalhar junto com Bernoulli, tá? Então, gente, um abraço para vocês e até quarta-feira. Até quarta.
Ó, até